por que hoje as pessoas falam tanto, mas pensam tão pouco? E por que elas têm tanta dificuldade em aceitar opiniões que são tão diferentes? Ou seja, por que as pessoas falam, mas não pensam, e por que elas não aceitam a opinião dos outros? Professor Pondé, comece com a sua filosofia, porque essa eu quero escutar de você. Olha, eu acho que o que acontece hoje é que a gente, como tem redes sociais e todo mundo fala, emite opinião, então a gente tem a impressão que é só hoje que as pessoas pensam um pouco. Eu acho Boa, que as boa. pessoas pensaram um pouco sempre, Sim. né? A maior parte da história da humanidade, quase todo mundo foi analfabeto, não sabia ler nem escrever, o conhecimento era contido num certo número de pessoas. Quer dizer, isso que eu estou falando não é minha opinião, isso é um fato, Uhum. né? Uhum. E quando chega às redes sociais, então todo mundo se põe a falar, todo mundo emite opinião. E no caso da política, por exemplo, toda vez que as pessoas se põem a discutir política, sempre foi para fazer com que o outro concorde com você. Você tem toda uma área em ciência política e empírica hoje que mostra que essa história de consciência política crítica é um mito. Se discute para convencer o outro, né? Então, essa pergunta, por que que as pessoas hoje falam tanto e pensam tão pouco, eu acho que sempre foi assim. É que elas falavam menos. Então a gente não Tinham menos percebia. voz por causa da internet, não Então, tinha internet. não se percebia isso. E há que se levar também esse experimento. A humanidade evoluiu em silêncio, né? Na maior parte do tempo a gente viveu em silêncio. Como é que você explica, por exemplo, um homem como Epiteto, que foi um grande mestre do estoicismo há 2000 anos, quando a maioria era analfabeto e ele vem de uma origem serviçal, escravo? Escravo, né? Não, é claro que você sempre teve. Exceções. Ele é uma Assim, exceção. claro, é uma exceção, né? Quantos escravos chegaram à condição de um grande filósofo estoico, né? E assim, temperamento sempre é destino, né? Temperamento, às vezes, disciplina, sorte, oportunidade, né? Mas o fato é que todo esse conjunto de conteúdo que chegou até nós, mesmo da antiguidade, muita coisa foi perdida, todo mundo sabe, né? Devia ter muito mais coisas do que chegou até nós. Mas isso circulava entre poucas pessoas, quer dizer, eram cartas, livros eram copiados, como pelos monges da Idade Média. Então, só que era um número reduzido de pessoas que isso circulava e isso chegou até nós. É claro que hoje é um número maior, mas com o advento. Veja bem, a leitura por gosto não pegou muito da espécie. Se lê mais manual, coisa objetiva, pragmática, né? Aquela coisa de você ler porque você tem gosto da leitura, não acho que seja um hábito tão comum assim, não. É, na minha visão, falar muito, aliás, qualquer excesso do ser humano, inclusive emocionais, sempre existiu também. A gente pega Gênesis 1, Gênesis 2, o início da humanidade, as palavras como inveja, ciúme, competição já aparecem, né? É, as sentenças desproporcionais já estão ali. Caim mata Abel, ou seja, a segunda geração de humanos, né? Biblicamente falando, Caim mata Abel porque não gostou da oferta que ele fez para Deus. Ou seja, Abel não implicou com ele, não matou ninguém da família dele, não xingou, nada. Sentença completamente desproporcional. Depois, em Gênesis 37, tem o caso de José, que os irmãos falam assim, aí, ó, lá vem o sonhador, vamos matá-lo para ver no que vai dar. Então parece que o ser humano sempre foi assim mesmo, né? E eu costumo falar, e um dia eu vou escrever sobre isso, que o ser humano, não sei por que se acha bom, porque ele foi criado em Gênesis 1 e Gênesis 6, Deus destruiu todo mundo. Ou seja, o ser humano conseguiu durar 6 capítulos na Bíblia. Né? 6 capítulos que a gente conseguiu durar. E por que falam tanto biblicamente e pensam tão pouco? A maioria das pessoas, elas não tem a habilidade da meditação. Por exemplo, toda vez que alguém na Bíblia vai te recomendar a leitura da própria Bíblia, fala medita nela dia e noite. Não fala lê. Medita, tira um tempo, imagina o que você está lendo. Então, a Bíblia sempre incentivou a capacidade do raciocínio, da meditação,
de pensar, de ter cuidado com seus pensamentos para você poder monitorar seu comportamento e suas atitudes. E as pessoas não atentam para a meditação e acabam, é claro, fazendo qualquer coisa. Sobre a dificuldade de opiniões diferentes, que vem hoje, o que a gente vê na internet, dessas sentenças desproporcionais, se eu penso diferente de você, eu já tenho que morrer. Uma coisa que me marcou, eu não conhecia o rapaz, eu fui conhecer no dia, eu não conhecia o trabalho dele, eu fui conhecer no dia que ele tomou o tiro, aquele americano que tomou o tiro no pescoço, Charles Kirk, e um monte de seguidor meu, você não vai se posicionar, mas eu não sabia quem, eu estava numa viagem, eu fui pesquisar para saber o que estava acontecendo e quem era, fui conhecer o trabalho dele nas faculdades, e depois de uma semana se acompanhando as reportagens, você vê que ele tomou um tiro de fuzil no pescoço, só porque ele falava uma coisa que alguém não concordava. Ele não matou ninguém, ele não mexeu com a família de ninguém, ele não fazia lei nenhuma, nada. Ou seja, você tomar um tiro porque você fala algo que eu não concordo, é uma sentença desproporcional. Não tem justiça que consegue medir algo desse nível. Então, o ser humano, como eu falei na minha palestra, é mal por natureza. Se ele se sentir ameaçado ou confrontado por você e ele não tiver a parte espiritual muito aguçada, ele vai procurar uma forma de te incomodar, de se vingar, de te ferir. Por isso que muita gente não tem arma, então fere com palavras. Dr. Augusto Cury. Do ponto de vista quantitativo, o ser humano pensa 100 vezes mais do que fala. Todos os dias, a cada minuto, você produz dezenas de pensamentos mais elaborados. Então, se você fizer a conta, cada hora, 60 minutos, você vai produzir talvez 600 ou 1000 pensamentos por hora mais elaborados. E tem flashes de interpretações que são pensamentos menos elaborados a partir da detecção e da identificação de um estímulo. Do ponto de vista do pensamento qualitativo, ou seja, pensar com consciência crítica, onde você leva em consideração as habilidades socioemocionais, como pensar antes de reagir, como a empatia ou se colocar no lugar do outro, como exercer a dúvida para você questionar a validade do que você pensa, para ter um mínimo de razoabilidade, aí o ser humano, ele fala mais do que pensa qualitativamente, mas ele pensa muito mais quantitativamente do que fala em termos de expressão da linguagem. Agora, há um problema muito sério, porque, como ele disse, o processo educacional mundial, ele é doente, formando pessoas doentes, para uma sociedade doente. É exigido-se em sala de aula o silêncio, quando deveria ser exigido o ruído, o barulho, a intervenção, o debate. O que determina a capacidade de uma pessoa ser um pensador, elaborar ideias, não é a quantidade de dados, não é a quantidade de pensamentos, mas a qualidade deles. A minha teoria estuda o processo de construção de pensamentos e o processo de formação de pensadores. Se você estudar como Einstein, por exemplo, construir a sua teoria da relatividade, se entrar no mérito da relatividade em si, ele desenvolveu o pensamento mais complexo. Qual é que nós comentamos? O pensamento anti-algorítmico. Ele se via sentado no raio de luz e imaginava o que ocorria com o tempo e com o espaço. E ele mesmo chegou a dizer que a imaginação era mais importante que a informação, e estava correto isso. Então, a maneira como ele pensava, que ele organizava os dados, Tiago, era uma maneira rebelde às convenções. Por isso que ele rompeu o cárcere da física newtoniana. Ele provavelmente tinha muito menos informações que os bons engenheiros e físicos da atualidade. Então, se você quiser construir cada vez mais o pensamento qualitativo, pensar com consciência crítica, pensar com empatia, não é a quantidade de informação desesperadamente que você vai incorporar que vai determinar a sua relevância nas relações com a sua família, nas suas relações socioprofissionais. Então, infelizmente, na era digital, o ser humano ele se comunica com muitos, mas ele se autoabandonou, ele não se comunica consigo. E isso está gerando
um nível de ansiedade explosiva em toda a humanidade que tem tido contato com as novas tecnologias. As pessoas, costumo dizer, que estão desenvolvendo coletivamente a síndrome do pensamento acelerado. Uma criança de 7 anos de idade tem provavelmente mais informações que John Kennedy tinha quando dirigiu os Estados Unidos no auge da Guerra Fria. Essa quantidade de informação que não gera conhecimento, e o conhecimento que não gera experiência, a experiência que não gera autonomia, protagonismo, é um problema. Então, há um adversário solene para o desenvolvimento da construção de pensadores e da saúde emocional. É a quantidade versus a qualidade. Então, por favor, pense com qualidade, pense com dúvida, pense se colocando no lugar do outro, pense vivendo uma vida onde você é protagonista e não apenas um repetidor de informação.